Mensagem 174. A religião do coração. Leia Salmos 78, do 1 ao 8. Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que temos ouvido e aprendido e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Este salmo narra a história de Israel desde a sua libertação do Egito até o reinado de Davi. A sua lição negativa é um alerta para que essa história de rebeldia não se repita na vida dos ouvintes. A lição positiva, por sua vez, é que os fiéis devem viver uma fé verdadeira. Não devemos apenas conhecer a verdade sobre quem Deus é, mas precisamos confiar nele de todo o coração e demonstrar essa fé salvífica por meio de uma vida transformada pela obediência. Ao longo da história, muitos honraram a Deus com um comportamento exterior, mas falharam por não possuírem corações convertidos. Você está apenas cumprindo rituais religiosos ou já nasceu de novo? É teologicamente rico observar que o Salmo 78 pode ser visto como uma progressão do Salmo 77, tendo sido ambos escritos por Asaf, um importante levita, músico e compositor nomeado pelo rei Davi para liderar o louvor diante da congregação, reconhecido como profeta evidente. Compositor de 12 salmos, Asaf estabeleceu uma linhagem de músicos e poetas que serviram por gerações, inclusive após o exílio. Na leitura destes salmos, acompanhamos o autor atravessar uma crise profunda no capítulo anterior, da qual encontra alívio exatamente ao meditar na palavra e recordar os feitos do Senhor, para logo em seguida oferecer um dos mais completos ensinos sobre a fidelidade de Deus ao longo da história de Israel, abrangendo um período de cerca de 400 anos nas linhas do Salmo 78. É como se o próprio Asaf indicasse um processo de amadurecimento na experiência cristã. Primeiro, a alma angustiada que aprende a lembrar o caráter de Deus. Depois, o crente restaurado, que ensina à próxima geração o que aprendeu. Eis o poder do ensino sólido nas Escrituras. Trazer à memória o Deus imutável, que nos salva não só individualmente, mas geracionalmente. A fé cristã é mais uma herança transmitida do que apenas uma confissão privada. É uma história contada, um testemunho repassado, de pais para filhos, de mestres para discípulos, de uma congregação para a próxima. Por isso o salmista se esforça tanto em descrever o processo. Os pais ensinam aos filhos, que ensinam aos seus filhos, para que ponham a confiança em Deus. A meta final do ensino não é o domínio dos conteúdos, mas aprender a confiar no Senhor. Conhecimento bíblico sem confiança produz legalismo frio. Confiança sem conhecimento produz um entusiasmo que desmorona na primeira adversidade. O modelo de fé vislumbrado no caminho deste salmo espelha um casamento fiel dos dois, uma mente instruída pela verdade e um coração rendido pela graça. Pelo poder da graça podemos alcançar essa plenitude, conhecimento e prática, fé e razão santificadas. Este é o apelo do salmo: cultivar uma fé que agrade a Deus e que resista ao teste do tempo. Asaf escreveu para uma geração que talvez não vivesse para ver todas as promessas concretizadas, assim como nós também escrevemos,
Ensinamos e oramos por frutos que talvez só apareçam depois de nós. Mas a semente da palavra plantada no coração adequado produz colheita em seu tempo. O Deus que mudou o coração do salmista ainda muda o interior dos que se achegam a Ele hoje. E o ensino sólido das Escrituras continua sendo, como sempre foi, o instrumento privilegiado dessa graça que atravessa gerações. Vamos orar juntos? Senhor, confesso que por muitas vezes é fácil honrar-te com comportamentos exteriores e rituais vazios, enquanto meu interior permanece distante de ti. Mas a religião que tu exiges é a do coração. Perdoa-me pelo legalismo frio e pela falta de amor. Substitui as pedras da minha dureza espiritual por um coração de carne, terno e submisso à tua graça. Que a minha obediência não seja fruto do medo ou da obrigação, mas a resposta de um pecador apaixonado pelas tuas obras de salvação. Ajuda-me a te amar e a te desejar acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o devocional Caminho Diário. Nesta série, estamos adaptando o livro Os Cânticos de Jesus, de Timothy e Kate Keller, publicado pela editora Vida Nova, e complementando com notas de nossa equipe. Todas as citações bíblicas estão na Almeida Século XXI. Você pode nos ouvir nos agregadores de áudio, como Spotify, no Instagram e YouTube. É só pesquisar por Devocional Caminho Diário. Se você quer contribuir com este trabalho, compartilhe com seus amigos e familiares, ore por nós e até o próximo devocional.